que você deve conhecer o ponto das massas de pães sem glúten para ter resultados perfeitos. Muitas pessoas negligenciam essa etapa de preparo. Para que eu tenho que conhecer o ponto da massa? Porque é um dos problemas que mais causa erros nas receitas. Então tem muita gente que não consegue acertar os seus pães porque erra nesse ponto, nessa etapa, né? Em como deixar a sua massa crua. Qual é a consistência ideal para você ter um pão macio, fofinho e delicioso? Muitas alunas minhas erravam. Muitas pessoas que me seguem erravam. Por quê? Porque acreditam, ou no caso acreditavam, né? E você pode acreditar que a consistência de um pão sem glúten deve ser a mesma consistência de uma massa de pão feita com farinha de trigo. Tem uma amiga minha que ela falava para mim antigamente, né? Ela falava que os pães dela ficavam ruins, secos, não cresciam. E eu fui questionar o motivo. Ela falou, é porque eu deixo... Como que você deixa a massa? Eu perguntei para ela. Ela falou, eu deixo uma consistência como se fosse farinha de trigo, que não gruda na mão. E ali é que estava o problema. Esse era o problema. Por quê? Porque a gente não pode deixar a nossa massa como se fosse uma massa feita com farinha de trigo. A nossa massa não pode ser tão consistente. Não pode ser tão consistente a ponto de não grudar na mão, de não grudar na superfície. Porque senão o seu resultado final vai ficar duro, vai ficar seco, vai ficar ruim, né? E aí, gente, esse é um problema que acontece com muitas pessoas. E pode ser que você esteja cometendo isso. É natural pra gente, principalmente quando a gente tá começando, a gente não tem o conhecimento sobre as receitas sem glúten. A gente tá entrando, né, de paraquedas, caímos de paraquedas dentro desse mundo sem glúten. E na nossa cabeça, a consistência do pão sem glúten deve ser a mesma da consistência do pão com farinha de trigo. Você não está errada por pensar assim, mas é diferente. Né? A gente pensa assim no início porque não tem conhecimento, né? Porque não entende as diferenças entre um pão sem glúten e um pão com glúten, mas saiba que tem muita diferença, principalmente na consistência da massa.